Capítulo 1030 de One Piece. Um capítulo que dividiu o fandom, né? Por uma sequência de acontecimentos por conta da volta dos que não foram. E, gente, por mais que tenha sido um capítulo bem empolgante, eu acho que às vezes o Oda se perde numas coisas. Na grandiosidade, na quantidade de personagens e como ele administra, né? Alguns eventos. O arco de Wano envolvendo a guerra de Onigashima não é um arco impecável, apesar de ser um dos melhores e, sem sombra de dúvidas, o mais grandioso até o momento de One Piece por tudo que está sendo envolvido e por como vai transformar o mundo. Em questão de transformação do mundo, é nível Marineford, né? Porque, olha só o título do capítulo, o eco da impermanência de todas as coisas. E aí a gente tem a aparição dos Numbers 1, 2 e 3, uma possível aliança do Apu e Drake. Eu já estava achando que poderia rolar um Apu versus Drake, e ainda pode rolar, mas esse pedido de aliança do Apu foi muito interessante. E aí a volta daquela piada do Kinemon Peidão, Kanjuro também voltando para um último ato dos Kurozumi, e o despertar de Kid e LOL. Mas eu tenho uma crítica a esse despertar, tá bom? E será que a Big Mom se foi de vez? Vamos comentar tudo isso agora. Galera, dá like nesse vídeo, é muito importante. Presta atenção, dá like no vídeo, se inscreve no canal, comenta muito, engaja no vídeo, que isso é importante, tá bom? O YouTube não vem impulsionando o nosso conteúdo como fazia antes, então eu conto muito com vocês. Ativa o sininho também para não perder as vindouras notificações e se liga, ó, isso interessa muito a vocês. A agenda de programação do All Blue para essa semana que começou já nesse dia de domingo, tá bom? Tá repleto de coisas, então vê o que tu mais tá querendo ver, se programa direitinho e também vê aí a agenda da Twitch. Eu que tô investindo muito nesse universo dos games, que é uma outra paixão minha. A gente essa semana vai ter a estreia de Horizon Zero Dawn, porque eu quero me preparar pro Forbidden West, que tá chegando aí, beleza? E tem conteúdo otaku lá também, ao vivo, toda quarta e sexta, 9h30 da manhã. Ó, quarta-feira vai ter a leitura com dublagens do volume 7. A gente leu o volume 6, Zoro vs Mihawk no Baratie. Chorei ali, velho. Me emocionei muito. E sexta é o nosso react ao vivão, hein? Todo mundo junto ali acompanhando. Bom, o título do capítulo a gente já mencionou, né? O eco da impermanência de todas as coisas me faz vislumbrar muito o futuro de One Piece. E esse futuro já se desenha aqui, né? Nesse capítulo. Não só nesse capítulo, tem muita coisa que tá mostrando como vai mudar. A gente comparou com Marineford, né? Mas quando o Basil Hawkins tira aquela carta de torre e esse título do capítulo 1030, meu Deus, como o mundo vai se transformar. É como o Marco disse para os filhos da Big Mom antes de dar um tackle no Queen Mama Shanté, né? Quando vocês subirem aqui em um ano, finalmente, vocês já vão estar em uma nova era, né? Porque vai acabar essa história de Yonkou. Talvez acabe. O mundo vai estar uma bagunça, os poderes estão desequilibrados. E quando o equilíbrio se restabelecer, é o final de One Piece. E para haver um equilíbrio, precisa cair o governo, precisa cair a opressão. Eu amei ver o Brook na capinha, né, abrindo tomando cuidado, né, para não pisar no exército de formiguinhas, porque a gente colocou o Brook na capa do vídeo de previsões, né, já imaginando a luta dele com a CP0 para proteger a Nico Robin. E essa luta, olha, vai rolar pelo que a gente vê nesse capítulo, pessoal. Bom, primeira etapa, né, as primeiras 3 páginas aí dessa reunião, né, o Apu conseguiu levar o Jazz Drake para um cantinho, né, um cantão, que tá abrigando os Numbers ali, né, mas aí ele quer propor uma aliança. O Apu, ele é muito piratão, velho, ele é muito traíra, né, ele me lembra muito, assim, ó, não é uma comparação exata, tá? Mas características do Barbossa, do Piratas do Caribe, né? Então ele tá querendo propor uma aliança ao Jazz Drake, porque, pô, quem vencer aqui nessa guerra vai estar só o pó da rabiola. E aí a gente se aproveita desse momento, né? Quem tá querendo se aproveitar também? A Marinha, né? O governo mundial. O Rob Ruth estava em comunicação com a CP0 e a gente viu nos capítulos passados uma frota de navios da Marinha rumando até o Wano. Então, será que o Drake tá sabendo disso também? A gente não viu ele se comunicando com ninguém. Mas, pô, o Drake pode até topar essa aliança pensando no lado da Marinha. É real. E se o Drake sabe
de algum movimento que poderia acontecer, tipo esse que tá rolando, dos navios estarem chegando, aí ele pode topar, né? Uma movimentação do Drake para depois ter uma outra movimentação e ele se juntar com a frota que chegou. Então, gente, o Drake pode ser muito perigoso ainda para essa guerra. E nada tá definido, né? Porque por mais que a gente vá vendo os números do Kaido baixando e dos aliados aumentando, as coisas estão ficando de igual para igual, um monte de gente, todos os Tobiropos já foram derrotados, tem umas minúcias aí, né? A movimentação do Apu e do Drake e a movimentação do Orochi e também do Kanjuro. Então o Drake não tá querendo confiar no Apu, mas o Apu também não confia no Drake, é só momentaneamente. Agora, por que os Numbers estão ouvindo tudo isso de boas? Tomando saquê, comendo carne, né? E, gente, é muito louco, né? Porque nessa imagem dos Numbers, a gente vê o Imbi, que é o número 1, o bigodudo, o Fuga, que é o do meio, gordinho, e o Zanki, que tem óculos escuros, né? Uma barbicha lá atrás. Esses três se parecem muito com aqueles 3 samurais que estavam na caverna que Yamato foi aprisionado na sua infância. Então, eu fico me perguntando, o experimento para termos os Numbers, que são uma tentativa dos gigantes ancestrais, são experimentos que pegam como base pessoas de verdade? Porque a gente não sabe, né? A gente sabe que são experimentos, e para rolar um experimento precisa ter, né, toda uma receitinha de bolo. E aí, será que um elemento dessa equação... Velho, será que o Kaido pegou aqueles 3 que a gente não viu, né, morrendo? E mesmo que tivesse morrido, ele poderia ter pegado os corpos e os Numbers vêm a partir deles? Será que tem algo dentro deles que está pulsando para eles traírem o Kaido, já que eles podem vir desses samurais, né? Do Ushimaru, né, que pode ser um antecessor do Zoro, um parente do Zoro. É muito louco você pensar por esse lado, velho. E vamos ver, né? Porque em Thriller Bark, os zumbis com as sombras, eles tinham essa dicotomia dentro de si. Era a personalidade do corpo e da sombra. Então vamos ver no caso desses 3 Numbers aqui, velho. Eu fiquei muito curioso pelo design deles e realmente tem um hype deles serem mais poderosos. A gente tava pontuando isso. Os Numbers 1, 2 e 3 devem ser, né, a elite dos Numbers, enquanto o resto são os restolhos. E mesmo os restolhos, só pelo tamanho, eles já tinham uma vibe meio Oars de Thriller Bark. Então, essa sequência toda aqui do Apu e do Jazz Drake me deixou muito preocupado. É aí que a gente vai pro núcleo de Usopp e Nami, eles estão com Komatsu, tal, estão correndo por lá e acham as pernas do Kinemon. O Kinemon peidando lá, né? Tentando se comunicar. A Nami até faz o desenho da lua crescente para ele perceber que são aliados, que ele tá lidando, que ele não consegue escutar, né? E ele tá falando pelo... Enfim, e peidando também. E aí ele tá pedindo ajuda para alguém cuidar da Okiku, que ainda tá viva, porém tá mal se agarrando à vida. E a gente vê que tá só o pó, né? A galera, o Kinemon, o Kanjuro, o Okiku, tá os 3 acabados lá no chão. Vamos falar de cada um. Gente, esse estado da Okiku, eu compro a ideia. Acho legal. Pô, tá prostrada, perdeu um braço, não sei o que, levou um golpe do Kanjuro, ainda tá viva, mas fraquinha. Beleza. O Kinemon, ele levou uma espadada do Kaido. E aí a solução do Oda, separou o corpo. E eu vou dizer pra vocês o que eu compro e o que eu não compro dessa situação do Kinemon. O LoL não juntou as partes do Kinemon. Ele foi se juntando sozinho. Então, com uma força maior ali, né, tipo, interferindo exatamente naquela área que o Kinemon tinha sido cortado previamente, em Punk Hazard, eu compro ele ter se separado. Então, foi uma feliz coincidência. O que eu não compro é, se ele tá se tremendo no chão de cansado, quase no nível Okiku, por que as pernas dele estão correndo desse jeito? Era para as pernas estarem tremendo também, né? Então eu não curti muito o fato das pernas terem alcançado o núcleo de Nami e Usopp. E aí que a gente vê o Kanjuro acordando. Também tá muito fraco. O que é que eu compro?
e o que é que eu não compraria no caso do Kanjuro. Eu compro ele tá nas últimas forças dele, e não compraria se ele tivesse acordado e começasse a correr de novo, que aí seria demais. Mas aí o Oda, ó, ele deixa uma margem para dividir o fandom nesses acontecimentos. Isso é real. É uma questão muito de opinião, aí, de gosto. Mas eu até curti o Kanjuro ter desenhado, né? Ele vai sendo inflamado, olha o termo, pelo Orochi. E aí ele cria, né, o Kazembo, um monstro da mitologia japonesa que tem a forma de um monge em chamas. E o Orochi estava inflamando o Kanjuro para ele criar um monstro de fogo para poder explodir tudo em Onigashima. E aí o Kanjuro tomba. Eu fiquei até pensando, será que o Kanjuro morreu e, sei lá, sua alma tá ali nos resquícios do seu fruto? Né? Porque ele apagou, mas o poder tá lá. Né? E vem de novo esse debate, né? Quando o usuário morre ou desmaia, o poder... Uma técnica advinda do poder permanece, que parece um Nen pós-mortem, né? De Hunter x Hunter. Mas galera, é tipo o Aokiji. Se ele congela a água, aquelas ondas de Marineford que congelaram, e ele desmaia, o gelo não vai derreter. Então acho que é um bom parâmetro. Ok. E é muito louco, né? Porque vocês lembram quando o Oda estava desenvolvendo o traidor entre os bainhas vermelhas e ele desenha o Kanjuro numa forma meio slime? Pô, o Kanjuro, nesse último ato dele, desenhando o Kazembo, remete muito a esse slimezinho do flashback. Então é muito simbólico, né? É o suicídio duplo dos Kurozumi, duplo nada, né? O Orochi só inflamou ele, mas o Orochi tá querendo fugir. Só que o Orochi tá contando muito com o Fukurokujo, que deve ser derrotado pelo Raizou. Então como é que o Orochi vai sair de Onigashima? Eu ainda quero, pessoal, que o Orochi até consiga sair, mas que ele seja detonado pelo povo de Wano. Ah, Matheus, mas ele pode entrar no modo Hydra. Eu quero que o povo de Wano ferre com esse cara que acabou com o país, velho. Ia ser muito lindo. O One Piece é um mangá que fala sobre a batalha contra a opressão. E a gente já viu a Belo Betty, uma das comandantes dos revolucionários, instigando o povo. Então eu quero ver o povo se instigando na ausência de uma Belo Betty, sabe? Tipo, vamos finalmente tomar coragem, a galera lutou desse jeito, vamos fazer nossa parte também. Porque é uma coisa que a gente precisa aprender, que o capitalismo ele ensina muito pra gente sobre o individualismo. Não confundir com a individualidade de My Hero Academia, certo? E eu não tô falando de poder, eu tô falando que cada um de nós somos diferentes, temos as nossas próprias individualidades, mas a gente tá trilhando um caminho do individualismo. A gente só se preocupa com o nosso próprio umbigo, com o nosso próprio núcleo familiar. E se a gente tem a noção do coletivo e de que o povo é que faz o país, né, é que tudo melhora. E aí em um ano eu queria muito ver o Orochi acabado pelo povo. Enquanto isso, o Festival do Fogo tá lá rolando e o Momonosuke tá mandando umas nuvenzinhas, mas elas ainda são muito pequenininhas. É o drama da coisa, né? Vai ser no instante necessário que o Momonosuke vai conseguir segurar Onigashima. Até lá a gente vai ficar vendo as nuvenzinhas de bosta, né? E aí, enquanto o Orochi vai falando um monte de coisa, a gente vai vendo o que vários personagens estão fazendo. O Marco tá na ativa. Legal, ele tava acabado pra lutar com Calamidade. Pra lutar contra o King, contra o Queen. Mas, pra lutar contra os Minions, ele tá se virando junto com Izo, junto com Kawamatsu. E a gente vê Brook e Robin andando pelos corredores da mansão do Kaido, né, desse castelão. E, gente, se liga, a onomatopeia de grito, uá! Que tá presente no quadrinho de Nico, Robin e Brook, também tá presente, mais pequenininha, no quadrinho que mostra 2 membros da CP0. Ou seja, os membros da CP0 estão perto dali. E deve rolar Brook e Nico Robin versus esses 2 membros. São 3 que estão presentes em Onigashima. O que é que o terceiro tá fazendo? Tá reportando? Enfim. E é muito combinandinho em questão de alturas, né? Porque a Nico Robin pega o de estatura normal e o Brook pega o altão.
pode rolar uma tag battle, né? 2 contra 2 aí. A Nico Robin tava só o pó da rabiola, mas a gente já vê ela lutando, né? A gente vê ela com a posiçãozinha do Minha Flor! Então ela deve ter gás para lutar contra a CP0. Lembrando que são membros mais poderosos, né, do que a CP9. E a Nico Robin já se cansou bastante. É uma luta que me deixa tenso. E aí vamos vendo, né, detalhes de Sandy versus Queen. O Queen já alcançou o Sandy. Vamos ver esse drama do Sandy, né, em relação ao seu fator genético. O Ruffy versus Kaido ali. O Kaido acabou de soltar um Boro Breath. E o Zoro segurando o golpe do King. Gente, meu Deus, esse clímax de Wano. E aí a gente vê Yamato que subiu as escadinhas e entrou no grande salão. E a gente vê finalmente um corte lateral de Onigashima com toda a estrutura dos andares, né? Os 2 subsolos, os andares 1 a 5, topo do domo, tem uns 3 andares de passagem ali vazios e lá no finalzinho, gente, imagina o tamanho do grande salão, um pouquinho maior até, multiplica por 2, porque são 2 andares cheios de explosivos, pólvora. Então realmente aquela explosão que Yamato estava imaginando, né, uma bomba atômica, vai rolar. E o pior, o Kazembo, né, do Kanjuro, o monstrão lá de chamas, ele passa pelas paredes. Ele não precisa achar uma porta. Então esse monstro pode ir direto lá para os explosivos e o Orochi sabe a localização. Se o Orochi for guiando o monstro, ferrou. Então o Yamato pode até ter que lutar contra esse monstro, né? Eu tô muito tenso porque se explode tudo, morre todo mundo, velho. Tem que evitar de algum modo que essa explosão aconteça. E parece ser uma arma de Chekhov. O que é isso? É um termo de cinematografia, né? Pra filme, geralmente. Que se algo é inserido na narrativa, aquilo ali vai ser usado mais pra frente. Então se o Oda tá falando tanto de explosão, eu creio que vai rolar a explosão. Mas será que essa explosão vai ser redirecionada? Será que Yamato pode absorver um impacto e morrer? A gente pode ver um sacrifício de Yamato. E aí no churrascão de Wano, Yamato tá lá de boas, que nem o Pel sobreviveu à bomba de Alabasta, né? E aí vamos pra etapa final do capítulo. A gente já vai vendo o Ikoku da Big Mom pra cima do Kid. Gente, é muito impressionante, né? A véia doida lá rindo, dizendo que primeiro vai ser o Kid. Ela tá doutrinando o Kid e o LOL. E aí, no meio da queda do Kid, ele lembra de um papo que ele teve com o LOL. Vamos parte por parte. Você sabe o despertar, LOL? E aí o LOL diz, eu não tô acostumado, eu só uso quando eu tô nas últimas, porque gasta muita energia. O Oda, ele nunca trabalha direito esses parâmetros de energia gasta, saca? Tem isso pro hack, e eu acredito que essa energia gasta que o LoL tá falando aqui não é de hack, mas é do fruto. Então qual é o limite disso, né? Tá, não precisa ter uma numeração, não precisa ter nível de poder numerado, né? Que nem tem Nanatsu no Taizai, o poder de Dragon Ball Z. O poder dele é mais de 8.000, não. Mas saca, fica meio solto. E aí outra coisa, quando é que o LoL aprendeu a despertar? Porque ele já sabe, ele ainda não tá acostumado. Mas antes dele chegar em Onigashima, ele já sabia. Quando foi? Por quê? Vê só, em Dressrosa ele não usou, concordam comigo? Só se o Oda fizer um retcon. Ah, o Gamma Knife era uma habilidade do despertar. Beleza. Mas tipo, aparentemente o LoL não usou em Dressrosa em nenhum momento. E aí quando foi que ele aprendeu em Zou, em um ano, em algum treinamento? Sabe, eu queria ver uma explicação pra isso. No caso do Kid eu compro ele já ter antes, que a gente não estava acompanhando a jornada dele direito. Então tudo bem ele chegar em um ano já com despertar. Mas o LoL é que eu fiquei, né? Quando foi isso aí? E aí o Kid diz, né, ó, a gente precisa usar o despertar se a gente quiser vencer essa bagaça aqui. Vamos pra cima. Então, gente, algumas pessoas estão até se perguntando, é despertar ou não isso que aconteceu na etapa final do capítulo 1030? Eu acredito que sim, porque seguindo a estrutura narrativa, o Kid acaba de falar. Precisamos usar o despertar. São nossas armas secretas. E aí o LoL vai e dá um golpe novo. Acredito que isso tudo é despertar já, né? Ele manda o Krum. Em vez dele mandar um Room, ele
ele pega a energia do Room e passa na espada, né? Formando a anestesia. Quando ele perfura a Big Mom pela nuca e a espada trespassando pelo queixo dela, eu fiquei... Matou? Mas aí ele diz, né? A penetração não faz nada, né? É uma anestesia ali. A Big Mom só deve ter se espantado ao ver uma espada passando por ela. Mas ela não sentiu nada. Só que aí o LoL consegue atacar de dentro pra fora. O LoL, ele não precisa do Heal, né? Então ele, com o despertar dele, ele consegue mandar o choque, o Wiru, né? Que é uma onda de choque, mas o Wiru significa vontade em alemão, né? Línguas anglo-saxônicas, né? Willy, que vem de will, do inglês, que também significa vontade. E aí a Big Mom sangrando, saindo fumaça pela boca dela. E aí quando ela vai pra cima do LoL, o Kid aproveita e transforma ela num imã. Você já vê o Napoleon, né? Grudando na Big Mom e tudo que tá no grande salão, naquelas torres, as armas de todo mundo, tudo convergindo pra Big Mom. E parece ser o despertar do Kid, como muitos de vocês me mandavam nas previsões, velho. Vocês são muito legais, vocês são muito incríveis. Eu não ligo pra essa parada de ficar acertando teoria, eu não ligo. Só quero curtir a viagem e debater com vocês. Mas muito legal, né? Quando você vê o fandom tendo aquele papel de teorizar algo. Porque até o Kevin Feige falou agora do Homem-Aranha 3, cuidado com as expectativas. Teoria leva às expectativas. E a expectativa é a mãe da decepção. Como eu não quero que você se decepcione com o One Piece, não é meu papel aqui tá mandando 1 trilhão de teorias. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. As teorias vêm de vocês e eu comento, certo? Até nivelando expectativas, né? E, bom, muitos de vocês acertaram do que de despertar transformando alguém ou algo num imã. E esse caso foi a Big Mom. Porém, o LoL conseguiu ferir a Big Mom de dentro pra fora. Amor de dentro pra fora. Só que o Kid, ele mandou de fora pra dentro da Big Mom. Não que tenha atingido dentro, mas saca? Foi de fora o impacto que veio. Como ela é um balão de ferro, ela deve ter aguentado aquilo. Ela não tá desestabilizada emocionalmente, tipo com o quadro da Mãe Carmel que quebrou. Não. Então eu acho que o Kid de repente não fez nada nela. Ela vai surgir daí. E aí precisa de uma combinação, né, do LoL e Kid no despertar para derrotar a Big Mom. Não acho que no capítulo 1031 essa luta vai terminar. Pode até mostrar o começo, né, a Big Mom saindo dos escombros. Mas em questão de hierarquia, se bem que a gente já comentou que o Oda não está seguindo uma hierarquia, né, tão boa assim, ou pelo menos tão pertinente. Porque Jack e Perospero foram derrotados antes do Basil Hawkins. Mas, tipo, eu acredito que na sequência vão ser derrotados, nessa ordem, Queen, King, Big Mom e Kaido, tá bom? E ainda tudo isso em paralelo acontecendo. Esse capítulo, ele mandou vários coringas pra gente ficar tenso com a coisa. Porque a ilha tá se movendo e tá prestes a cair. Beleza, o Momonosuke tá lá. É previsível que ele vai conseguir segurar. Mas e os explosivos? Né? O monstro indo pra lá, Yamato correndo, a aliança do Apu com o Drake, os Numbers. Muita coisa pode acontecer dentro de um espaço curto. Isso quer dizer o quê? Que o próximo capítulo sempre vai deixar a gente louco. Esse capítulo aqui, vocês geralmente me perguntam, Matheus, como tá a expectativa pro próximo capítulo? Eu tô de boa esperando, mas eu tô ávido pelo próximo, o 1031. Bora agora escutar o que vocês têm a dizer? Pois é, chegou aquela duplinha Elton Vinsmoke e Luiz Olinto, eles estão na recompensa do Apoia-se. Vão lá, galera, que você pode me mandar áudio, qualquer um de vocês participando dessa recompensa pode me mandar áudio comentando o que é que você achou do último capítulo de One Piece. Vamos ver o que é que eles dois acharam. Capítulo 1030 de One Piece, um capítulo que acabou legal. Acabou muito legal com a luta do LoL, da Big Mom. Big Mom não foi derrotada, tá? Aqueles palitinhos de ferro não fez nada nela. Mas eu gostei do Despertar, não gostei de como eles se referiram ao Despertar. Pra mim pareceu meio fanfic o jeito que foi escrita o diálogo entre os dois. Mas o Despertar do Kid é o que o fandom tava especulando. O Despertar do LoL eu achei muito legal. Ele criar um room específico pra algum objeto e aí manipular a partir desse room. Gostei muito disso, é interessante.
Agora, prepara o bip. Eu achei uma merda a desculpa do Kanjuro e do Kinemon. Cara, eu achei uma merda, porque eu não consigo comprar. Eu compraria ele ir se arrastando, eu compraria o chão quebrar e ele cair justamente no lugar que ele precisava com o Mugiwara. Ele tá trazendo o Usopp provavelmente pra derrotar aquele espectro de fogo gigante, mas eu não comprei ele ser cortado exatamente no mesmo ponto. E eu não aguento mais o último ato do Kanjuro. É o terceiro último ato dele. Daqui a pouco o Orochi vai pedir um bis e ele vai levantar de novo. Mas é um capítulo legal, a página indicando tudo que tá acontecendo, né? CP9, CP0, essas coisas, foi muito interessante, mas o Kanjuro, o Kinemon, isso me deu um nhaque. Capítulo 1030 de One Piece, um bom capítulo. Eu daria nota 8,5 para ele. Tivemos a movimentação de vários núcleos nesse capítulo. Entre outras coisas, eu queria comentar especificamente sobre duas coisas que aconteceram. Uma sobre a provável aliança, acho que vai rolar, vai ser uma coisa benéfica para os dois, entre o Apu e o Diaz Drake. Vocês podem notar que os numbers eles estão bem tranquilos. Os 3 numbers, né, que aparentemente são os mais poderosos, parece que eles são mais aliados do Apu do que do próprio Kaido. Acho que ali vai rolar traição pirata. E temos o núcleo de Big Mom, Kid e LOL. Gostei da forma como o Oda nos mostrou o despertar de ambos. Não foi uma coisa forçada. Eles já tinham o despertar, eles só utilizariam como cartada final, como último recurso. Comprei a ideia do Oda. Gostei da forma como ele está trabalhando. E agora ele nos abriu uma série de possibilidades para o despertar das Akumas no Mi. Falei que o fandom ficou dividido com essas coisas do Kinemon e do Kanjuro. Foi uma coincidência que no caso do Kinemon eu comprei, eu só não comprei a perna dele tá lá na ativa enquanto ele tá cansado. Era pra tudo tá cansado. O torso e as pernas, né? O Luiz Olinto acha que o Usopp é que vai enfrentar o monstrão flamejante. Eu já tava achando que poderia ser Yamato, mas total, né? É porque o que eu percebi é o Kinemon chamando o Usopp e Nami até a sala que tá a Okiku, pra salvarem ela. Então eles podem interceptar o monstro no meio do caminho, né? Como é que o Usopp faria, velho? Porque se explodir, ferrou, né? Você tem que conter aquele monstro. Enquanto isso, ele tá avançando. É bem intenso. Também não acho que Big Mom perdeu por conta disso. O Elton Vismore, que até achou pertinente a maneira como o despertar foi apresentado, mas eu não curti muito da parte do LoL. Eu acho que precisa de mais explicação, porque aí, por que ele não usou em Dressrosa? E a gente viu que o LoL não participou de Zou, de Wano na primeira etapa, né? Ele tava de boa, Holy Cake também não. Então, o LoL não teve grandes batalhas pra mostrar o despertar pós Dressrosa, né? E aí do nada ele já tem. Eu quero que isso seja desenvolvido. E aí, já que temos despertar para Kid e LoL, eu acho que vai ser mais isso que o Luffy vai apresentar na batalha contra o Kaido. Talvez nem tenha Gear Force, uma nova variação do Gear Force, ou Gear 50, principalmente, porque, gente, imagina, o Kaido pode até mostrar o despertar da Zoan dele. Acredito que ele ainda pode ter essa carta na manga, né? Mas assim, o Luffy, ele já aprendeu o Ryo, já é uma skill nova, né? Que ele tá usando o hack do armamento para destruir de dentro para fora. Armamento régio, em que ele não toca o adversário. Certo? Certo. E aí ele pode apresentar o despertar, já que os outros dois capitães, Kid e LoL, apresentaram. Ainda vai ter o Gear Force, 4 skills, beleza, é um Yonkou e pá, mas ainda vai ter muita coisa. E o Oda precisa guardar cartas na manga pro Luffy, saca? Então, uma nova forma do Gear Force, não sei, mas o Gear 50, caso ocorra, deve ser contra o governo mundial. Eu acho que o Luffy vai precisar, por conta de ser um shonen, tá, gente? Por conta de ter porradinha, e as porradinhas precisar de um escalation no que se refere a skills, evolução do personagem, novas técnicas. Então, tipo, se ainda vai ter uma grande batalha desse nível do Kaido e pá, contra Engorosei e Barba Negra, são 2 momentos que o Luffy vai precisar nos mostrar 2 novas skills.
certo? Então, para um desses momentos, o Oda pode guardar o Gear 50. E para um outro momento, sei lá, uma outra forma do Gear Force, né? Não sei. Quero muito saber o que é que vocês acham disso. Vamos debater um capítulo muito rico pra gente conversar. Comenta e até a próxima!